Olá, meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Estamos num domingo aqui na minha cidade, com um dia assim, sabe, nublado. Às vezes o sol aparece, às vezes se esconde, mas está ótimo. Chovendo ainda não está, né? Pode ser que mais tarde caia uma chuvinha, mas agora está estiado. Tá vendo ali pela janela? O sol está suave, como eu gosto, graças a Deus, né? Gente, mas antes de começar o nosso vídeo, né, eu gostaria muito de pedir para todos os meus inscritos que nós mais uma vez, a gente se una para orar e muito pelo Sul, né, gente? Pelos nossos conterrâneos, pelos nossos amigos gaúchos, gente. Que mais uma vez, não é? E eu espero que não seja nem parecido com o que eles passaram na outra enchente, mas já está preocupante lá, muita chuva. Eu tenho acompanhado alguns canais, né, de YouTubers que moram lá no Rio Grande do Sul e está realmente muito preocupante. Tenho amigos, né, que moram no Rio Grande do Sul, inclusive que são meus inscritos, e eu peço para todos que mais uma vez nós façamos uma corrente em oração, que é muito bom, viu, gente? Muito importante. Eu creio muito na força das orações para que Deus tenha misericórdia mais uma vez dos nossos irmãos gaúchos, né? E que abençoe cada um deles e que essa enchente não continue acontecendo, gente. Para que Deus ponha a mão, não é? E faça com que todos que lá moram, não é? Não passem pela mesma coisa que passaram da vez passada, que foi uma tragédia terrível, né, gente? Que só Deus para ter misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de todos os nossos irmãos gaúchos, tá? Que a chuva cesse, ou pelo menos a chuva não seja tão forte, para que os níveis dos rios, né, gente, possam baixar. Porque aí sim, baixando os níveis, né, do rio, com a chuva cessando, os nossos amigos, os nossos irmãos gaúchos vão ter um pouco mais de sossego, né, para continuar a luta, a lida lá de cada um deles. Que Deus abençoe muito vocês, viu? Meus irmãos gaúchos, estamos juntos, tá? Pois é, gente, é isso que eu vim pedir primeiramente a vocês, tá? Oração para os nossos irmãos gaúchos. Agora vamos para o nosso vídeo de hoje, para o nosso trabalho. Gente, eu vou falar de um canal, faz tempo até que eu não falo, tá? Muita gente diz assim, dona Ana, por que a senhora não fala? Gente, é porque tem muita gente já falando sobre, muitos resenhistas, né? Falando sobre este canal. Mas como há pedidos de muita gente que pergunta por que eu não estou dando a minha opinião sobre o quê? Sobre o canal da Oxe Menina. A Oxe Menina, como todo mundo sabe, ela perdeu o canal principal dela de quase 1 milhão de inscritos. Eu assisti um vídeo onde ela comunica aos inscritos dela que ela não conseguiu recuperar ainda o canal dela, né? Tá difícil ela recuperar esse canal. Ela mesma está chegando a esta conclusão. Talvez ela consiga e talvez não. Mas ela já tem um outro canal, né? Ela está postando vídeos lá, ela está fazendo o trabalho dela lá, mas claro que este canal, não é? Ela já tinha, inclusive, mas estava inativa e ela voltou com este canal, colocou o canal na atividade, porque né, ela precisa, né, gente, ter uma fonte de renda, ter, né, um pouco, né, neste canal, porque é pouco em vista do outro, que era quase 1 milhão, esse canal, eu não sei quantos inscritos tá, mas a última vez que eu vi, estava em 30 e poucos mil inscritos. Mas, com certeza, agora ela deve estar com muito mais inscritos. Vai crescer sim, não sei se vai chegar à proporção do outro, né? Porque o outro tinha quase 1 milhão e não é fácil, principalmente hoje em dia, na época que ela conquistou esses quase 1 milhão de inscritos, era uma outra época, o YouTube era diferente, era mais fácil você crescer aqui, era mais fácil você também monetizar seu canal, ganhar seu dinheirinho. Hoje as coisas estão bem mais difíceis, tá, gente? Mas vamos torcer que ela consiga. Desejo nada de mal para ela não, tá? Embora eu não consigo entender, gente, como é que uma pessoa, que ela foi a primeira da família dela a ter canal, a ter as bênçãos de Deus e viralizar o canal dela, crescer muito para chegar ao ponto de quase 1 milhão de inscritos, né? Ganhar muito dinheiro porque ganhou. Mas, infelizmente, é aquela coisa, né, gente? Nem todo mundo que cresce seu canal,
Nem todo mundo que tem as bênçãos, né, recebe as bênçãos de Deus, sabe aproveitar. A Oxe Menina foi uma dessas pessoas. Foi muito abençoada, ganhou muito dinheiro, gente, não foi pouco. Uma menina que comprou várias casas, né? Tinha uma casa na cidade de Barbalha, um primeiro andar, vendeu, disse que vendeu para comprar aquele sítio que hoje encontra-se abandonado lá, eu não entendo isso. Não é, eles têm uma casa lá, que é da família, né? Em Barbalha, onde estava também lá, desocupado, eles moraram lá, depois foram morar na zona rural, construíram suas casas lá no sítio. As irmãs dela, cada uma, a Aninha e a Di, todas elas têm suas casinhas. A casa da Aninha é muito boa, uma casa maravilhosa. A Aninha parece que das irmãs é a mais centrada. Sabe aproveitar as oportunidades e as bênçãos de Deus. A Di é meio espivitada, vamos dizer, assim, né, meia doidinha, mas também está sabendo aproveitar melhor do que a Oxe Menina, que foi, não é, a principal, o canal maior era o dela. Ela conseguiu engajamento não só para ela, mas para as irmãs também. Ganharam bastante dinheiro. Ela tinha carro, trocava de carro quando queria. Tinha moto, não sei se ainda tem. Enfim, gente, comprou casas, comprou sítio, viajou até para a Europa, como todo mundo sabe. Conheceu 4 países da Europa. Agora, é porque, assim, isso eu vou falar, gente, porque é o que eu penso, tá? Posso estar errada. Mas, assim, eu acho que a Oxe Menina ela tem um problema seríssimo, que é não concretizar o que começa a fazer. Se ela começa a construir uma casa, ela para na metade para viajar, como ela fez. Parou a construção lá da casa, que continua parada, de Barbalha, e foi viajar, conhecer a Europa. Aí depois pronto, abriram uma loja. Ela abriu a loja junto com a irmã Aninha, depois que perdeu o canal, né? Porque ela precisa ter uma fonte de renda, porque ela não estava, não sei se já conseguiu receber do canal novo, mas ela perdeu a monetização do canal principal dela, de quase 1 milhão, e ela falou que este canal novo ainda não estava, ela não tinha conseguido ainda monetizar ele, porque ela passou muito tempo com ele inativo, então leva um certo tempo para o YouTube liberar a monetização. Pelo menos foi assim que eu entendi. E aí, gente, ela abriu essa loja com a irmã, em sociedade com a irmã. Acredito eu que a irmã entrou com dinheiro, porque ela não tem dinheiro, e ela com trabalho, né? Enfim, uma loja de variedades, cosméticos, acessórios, essas coisas. Aí, o que é que acontece? Abre uma loja num imóvel, né? Um prédio alugado, lá do centro da cidade de Jardins, que é onde elas moram. Passa um tempo nesta loja, eu estava observando todas as vezes que ela estava lá nessa loja, a gente não via uma pessoa entrar nessa loja, gente. Eu fiquei pensando, gente, como é que elas vão pagar este aluguel? Eu não sabia que era tão caro. Ela disse que o aluguel era 1.000 e poucos reais. Eu digo, como é que pode? Como é que elas vão pagar o aluguel? Como é que elas vão ter o capital de giro, que é para comprar as mercadorias, e ainda assim ter o lucro, né? Claro que quando você coloca um negócio, seja ele qual for, você no primeiro ano, gente, é só investimento. Ninguém conte, né, em você abrir um negócio e no primeiro ano você já ter lucro. Não é assim que funciona. Se elas pensaram isso, pensaram errado. Por quê? Elas fazem tudo sem planejamento. Antes de abrir esse negócio delas, eu acho que elas deviam procurar o quê? Se informar direitinho, fazer um curso, não é? Que existem muitos cursos no Sebrae para pequenos e novos investidores, não é? Fazer um curso no Sebrae, que é grátis, até onde eu sei, para poder aprender a ser investidor. Investidoras, né? No caso, ela e a irmã. Mas não fazem isso, elas fazem tudo da cabeça delas, do jeito que elas acham que deve, e aí sempre não dá certo, gente. Eu mesmo falo isso com prioridade, porque antes da pandemia, eu também abri um negócio aqui mesmo na minha casa, porque eu não podia sair, né, alugar um ponto, nem era louca de fazer isso. E eu fiz um negócio aqui dentro da minha casa para quê? Para vender almoços. As famosas quentinhas, que a gente chama aqui de quentinhas, em outras regiões é marmitex, mas é tudo a mesma coisa. Foi aí, então, que eu tive a ideia de abrir o meu canal. Nunca pensei em ser resenhista. Eu queria só abrir um canal para mostrar o meu dia a dia, o negócio que eu estava fazendo aqui na minha casa para ganhar um dinheirinho, né, gente? Porque a gente tem que trabalhar. E aí,
Infelizmente, com poucos meses que eu estava trabalhando com este fornecimento de almoço, veio a pandemia. E aí, no comecinho de um negócio, você ter um lockdown, como nós tivemos vários, né? Não sei se foi 2 ou 3 lockdowns, não sei, não me lembro. Eu fiquei assim, com as mãos atadas. Graças a Deus, o meu negócio era aqui mesmo, na minha casa, não pagava aluguel, né, gente? Na minha cozinha. Mas se eu tivesse tomado a iniciativa, que muitas pessoas me deram conselhos para fazer isso, mas eu disse, não, posso até fazer uma cozinha industrial. Muita gente me dava esta ideia, e eu acho uma ideia legal, mas isso para quem tem condições. Eu falei, ó, não vou fazer isso, vou continuar aqui na minha casa até o negócio engrenar, até eu ver se realmente vai para frente, vai dar certo. Aí sim, depois a gente vê, né, como é que fica, vai investindo mais e por aí vai. Mas não, as irmãs, e principalmente a Oxe, né, que é a Lu, nossa senhora, ela não consegue dar seguimento a nada que ela começa, gente. É uma coisa muito instável, eu não sei. Ela deve ter algum problema, que ela devia até procurar tratamento. Diz ela que faz terapia, mas parece que a terapia não está adiantando de nada, né, gente? Continua da mesma forma. Aí o que é que acontece? Não, ela disse que ia trocar o comércio de local, sair de onde estava, que o movimento era pouco. Eu acredito que o movimento era nenhum, porque eu não via ninguém entrar ali. E alugar um outro prédio, num lugar mais movimentado, e parece que era um pouco mais barato do que o que ela estava pagando, né? O local lá da loja. Aí foi para outra loja. Aí eu não vou mentir para vocês, faz um tempinho que eu não acompanho como ela está nessa outra loja. Espero que esteja melhor do que a outra, porque, gente, para você abrir um comércio, você tem que, nossa, pesquisar muito, se qualificar para poder a coisa dar certo. Não é assim como elas fazem. Mas, enfim, não aceitam conselhos, né, gente? Toda a vida que a gente chegou, eu digo, quem é inscrito dela, quem acompanha, que chega, que gosta dela, que gosta de toda a família, vai, chega, dá um conselho para o bem. Nossa, são tratados com muita ignorância por ambas, todas as três são ignorantes, mal educadas, tratam com 4 patadas os seus inscritos quando eles vêm fazer alguma crítica, elas não aceitam, só aceitam elogios, mesmo que a crítica seja respeitosa, elas não aceitam nenhuma delas, enfim. E tá aí o resultado de quem é arrogante, narizinho em pé, como elas são, né? A humildade lá do passado já foi faz tempo, embora muita gente continue, né, como é que chama, gente? Pensando, achando que elas continuam humildes. Não. Se um dia elas foram, pelo menos mostravam só, né? Que uma coisa é você mostrar, outra coisa é você ser, na realidade. Eu não acho que nenhuma das três ali tem humildade nenhuma. O que elas tinham era uma vida sacrificada, passavam necessidade, tá certo? E foi com isso que elas conseguiram, mostrando esse lado, que elas conseguiram crescer aqui na plataforma, porque vocês sabem que aqui na plataforma, para crescer, você tem que mostrar ou releixada, que o povo gosta muito, confusão e gritaria, ou mostrar muita miséria. Se vitimizar muito, aí sim, esse tipo de conteúdo o povo gosta, o povo valoriza e o povo chega junto. Mas você fazer um trabalho onde você influencia as pessoas para o bem, fazer as coisas corretamente, ninguém dá valor, e muito menos elas, né? Então, está aí o resultado da forma delas levarem a administrar o canal de cada uma delas. Não é verdade? Mas a pior entre as três, que caiu muito, foi a Lu, a Oxe. Perdeu o principal canal dela, né? A monetização. Não é que ela perdeu o canal, ela perdeu a monetização, tá, gente? Os vídeos continuam lá, tudo direitinho. Disse ela que levou um golpe muito grande das amigas, né? Que vocês sabem muito bem, ela não fala quem é, mas a gente sabe que, para bom entendedor, poucas palavras bastam, a reserva que ela tinha de dinheiro. Essas amigas, né? Que ela ajudou muito, que todo mundo sabe quem são, deram golpe nelas. As amigas continuam enricando, ficando cada vez mais ricas, porque essas amigas, elas começaram com o YouTube, tiveram a ajuda da Oxe Menina, mas hoje em dia elas divulgam muito os jogos de azar, os jogos do Tigrinho, e elas estão cada dia mais ficando ricas. Subiram assim como um foguete. E a Lu disse que perdeu porque levou um golpe. Levou um golpe por quê? Porque ela acreditou nesse joguinho, está na cara que ela vivia jogando e perdeu tudo o que tinha, como muita gente perde. Tem gente que perdeu até a sua própria vida por conta disso. Por isso que eu sou altamente contra essas divulgações.
mas o assunto não é esse, né? E aí agora ela resolveu, neste novo canal dela, gente, pasmem vocês, construir uma casa de taipa. Casa de taipa, gente, é aquela casa de pau a pique, para quem aqui a gente chama de taipa. Mas tem localidades que são conhecidas como as casas de pau a pique, né, que chamam. É aquelas casas de barro, feitas com barro. No quintal da família, né, onde eles moram ali, tudo junto, na terra deles. Primeiro vendeu aquela casa que ela comprou e deu de presente para os pais e voltaram tudo para a casa do cupim. Primeiro voltou a Lu e depois os pais. Agora ela já não quer mais ficar na casa do cupim, quer ter uma casa só para ela, que a casa do cupim está dividida entre ela e os pais. Aí ela quer uma casa só para ela, como não tem condições de construir uma casa em alvenaria, que seria o correto, não é? Mas teve e nunca construiu. Porque quando tinha, não fez uma casa ali mesmo, onde ela está fazendo essa de taipa, como se deve fazer com a irmã, a Aninha fez com a irmã, fez. Nunca pensou nessa possibilidade. Foi gastar dinheiro em viagens, em jogos e em investimentos em casas na cidade que até agora não finalizou, né? Enfim. Investimentos também com compra de sítio, que o sítio virou fantasma, é um sítio onde próximo não mora ninguém. Eu nunca vi uma coisa dessa, sabe? O povo abandonar as casas, mas ela resolveu comprar esse sítio lá. Enfim, gente, tudo coisas que ela faz que não dá certo, porque não pensa no que faz. Aí tá construindo essa casa, o próprio pai com o irmão, né? A própria mãe também tá ajudando, que eu assisti um vídeo onde a mãe já estava colocando o barro na casa. Mas, gente, eu não sei se vocês conhecem um canal que eu vou falar aqui, que se chama o canal de Dona Alexandrina. Ela foi descoberta pelo Chico Abelha. E os dois trabalharam muitos anos juntos. Hoje não mais, porque a Dona Alexandrina tem o próprio canal dela. O Chico Abelha, como viaja muito, não tem muito tempo de gravar, mas vez ou outra, quando ele pode estar junto da Alexandrina, eles continuam tendo a mesma amizade. Mas ela tem um canal dela, o marido tem um dele, a neta tem, enfim. A família toda hoje tem canal. E ela, a Dona Alexandrina, construiu no terreno da casa dela. Ela tem a casa dela de alvenaria muito boa, por sinal. Mas ela tinha um sonho, ela disse, de construir uma casa de taipa para relembrar a vida da infância dela, onde ela morou com o pai e a mãe nesta casa. E ela construiu. Gente, a casa da Dona Alexandrina de Taipa é linda. Nem parece, tá? Que é uma casa feita de taipa. De tão bem feita que é. Ela rebocou a casa, ela pintou a casa, ela deixou a casa com estrutura. A casa tem água encanada, a casa tem energia, a casa tem tudo que uma casa de alvenaria tem e muito bem feita. Então, vale a pena. É linda a casa. Quem não conhece esse canal e quiser conhecer, o canal se chama Dona Alexandrina. Gente, é linda a casa dela, feita no terreno, assim como a Oxe Menina está fazendo lá no terreno dos pais. Mas é uma senhora casa. Tanto é que ela passa mais tempo nesta casa de taipa que ela gosta do que na própria casa dela, de alvenaria. Mas a Oxe Menina, aquela família toda dela, como a gente conhece, eu pelo menos penso dessa forma, não vão fazer uma coisa bem feita, porque eles são tudo do improviso. É tudo na gambiarra. Esta casa não vai ter estrutura. Esta casa vai ser mal feita, porque não procura pessoas qualificadas para fazer. Vão eles mesmos fazendo da forma que eles acham que deve. Vocês vão ver quando essa casa estiver terminada. Vai parecer uma oca de índio, onde acho que até as ocas do índio são mais organizadas do que vai ser essa casa da Oxe que eles estão lá construindo, gente. Porque eles não são caprichosos. Eles não são organizados, eles fazem tudo de qualquer forma. Esta é a minha opinião, tá? Mas vamos aguardar o término, né, de mais esse empreendimento da Oxe. Vamos ver se ela realmente vai finalizar a casa. Se esta casa vai ficar uma casa habitável, decentemente, dignamente. E aí a gente volta para falar. Porque eu sempre falo, quando é para a gente elogiar, gente, a resenha não é só para críticas. Resenha também é para elogiar quando é necessário. Quando a gente vê que merece elogios. Eu espero chegar aqui futuramente e elogiar a casa de taipa, de pau a pique, né, para alguns lugares da Oxe que ela está construindo. Uma pessoa que teve tantas condições, que Deus abençoou tanto
Nossa, e perdeu tudo, inclusive o próprio canal de quase 1 milhão de inscritos. É inacreditável, né, gente? Mas é verdade. Quando a cabeça não pensa, o corpo é quem padece. Então é isso, gente, que eu trouxe para vocês hoje. Há pedidos, tá? De pessoas lá no meu Instagram que me seguem, perguntando por que eu não estou falando. Todo mundo está falando. Eu até falei para as pessoas, acho que umas 3 pessoas que me pediram. Gente, eu estou falando muito das Oxis, da Oxi Menina, porque é tantas resenhas sobre elas, né? Que eu vou procurando outro rumo. Mas como eu costumo, né, atender os pedidos dos meus inscritos, estou aqui. Espero que as pessoas que me pediram gostem, mas a minha opinião é essa. E vamos aguardar os próximos capítulos da construção aí deste novo empreendimento da Casa de Taipa da Oxi Menina. Será que vão finalizar? Será que vai ficar bonita? Vamos aguardar. Tá bom, gente? Então, um grande beijo para vocês, um excelente domingo e até o próximo vídeo.